divindade na história. O que a gente quer dizer com isso, né? Deus como sendo, né, uma divindade trinitária, ou seja, é a mesma essência, a mesma substância, é uno, porém existente sob a forma de três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tal qual a teologia cristã católica afirma, é um mistério, certo? A gente vê, né, no ícone famoso aí, chamado ícone da luz, né, que é o ícone que a gente usou aí como capa aí da nossa breve aula. Ele mostra mais ou menos ali o que seria a teofania, né, teológica da divinização do homem, né, e a transfiguração visa mostrar basicamente isso, né, como a manifestação de Deus na história, através deste fato relatado ali no Evangelho, ou nos Evangelhos, mostra exatamente qual é a caminhada do homem, né, em sua história, em busca da sua divinização pessoal, né, e também da divinização coletiva do homem enquanto humanidade, conjunto da humanidade, né, dentro da igreja. Certo? Então lá no Monte Tabor, Cristo leva 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, transforma de certa forma, né, a sua natureza humana, né, revestindo-a com um certo esplendor que até então aqueles apóstolos nunca tinham visto, né? Isso é o mesmo que Cristo tomar ali a posse, né, do lugar onde antes estava Adão, né, o primeiro homem. Então Cristo se torna ali o primeiro homem, né? E transfigurando-se, ele mostra que aquele escurecimento que veio por conta do pecado de Adão havia terminado na sua presença, certo? Então, de uma certa forma, ele não se despe da sua divindade, ele não deixa de ser divino, mas ele reveste a humanidade desta glória que é sua, certo? E que isso tem a ver com a história, né? Por que a gente fala que tríplice trindade na história? Porque a própria imagem, né, o recurso da imagem, por isso que é importante, às vezes, na linguagem das coisas de Deus, da fé, até da linguagem histórica, o recurso da imagética. Você vê ali 3 apóstolos, 3 homens, né, subindo ali um monte, quase no topo de um monte. No topo do monte, um homem, mas não um homem comum, um homem divino. Ao lado deste homem divino, 2 homens santificados, Moisés e Elias, certo? E acima deste homem divino, acima no sentido assim, interligado a este homem divino, a realidade do Pai e do Espírito Santo. O Pai pela voz e o Espírito Santo pelo ar, pelas nuvens, né, pelo vento, né, símbolos concretos aí, naturais do Espírito Santo. E as 3 realidades, vamos dizer assim, né, a realidade puramente humana, a realidade humana, mas santa, e a realidade puramente divina, elas estão interconectadas. Os apóstolos pelo Cristo, os santos pelo Verbo e o Verbo na Santíssima Trindade. Então, se nós tomarmos o Monte Tabor ali como a peregrinação humana até o seu princípio e fim, que é Deus, né, a gente vê que aqueles apóstolos estão subindo para se transfigurarem como de fato os santos irão se transfigurar ou se transfiguram junto a Cristo. E este Cristo, este Verbo unido aos homens na santidade, ele se revela, né, enquanto divindade, né, no plano da santidade para os homens, plano este que está intrinsecamente ligado à existência no tempo, à existência histórica, à existência dessa peregrinação, certo?
Segundo a tradição católica, esse evento da transfiguração ele ocorreu 40 dias antes da crucificação de Jesus, certo? Então ele é meio que uma ponte entre esse momento e do Calvário até a ressurreição, certo? Você vê que 40 dias já entra naquela questão, né, da quaresma, dos 40 dias no deserto, ou seja, tudo aquilo que seria preparado até então, do dia dessa transfiguração até o dia da crucifixão, né? Haveria esse intervalo de 40 dias, certo? Um número simbólico aí dentro do cristianismo. Você poderia ser visto como a totalidade do tempo humano, né? Antes do fim dos tempos, né? Esses 40, nossa existência temporal como uma grande quaresma, certo? E a existência do homem após a transfiguração até a crucifixão, para enfim chegar à ressurreição, né, o intervalo. Então o intervalo segundo a tradição, provavelmente essa teofania, essa transfiguração do Cristo se revelando ali, mostrando também para os apóstolos o que realmente, de fato, iria acontecer naquele Calvário. Porque o Calvário tem uma imagem de morte, de crueldade, de dor, mas que de fato o que estava acontecendo ali por detrás das aparências, em essência, era esse esplendor da glória divina na carne, ou seja, na humanidade, certo? Então, essa transfiguração é uma preparação para a compreensão de um mistério, o mistério da morte e da ressurreição. Então, para nós que somos cristãos, a história ela se traduz como o quê? Como o tempo pelo qual o homem, na sua peregrinação, sobe a montanha até a transfiguração de sua natureza em Cristo, entrando assim, né, no ciclo dos santos, na comunhão dos santos, como Elias e Moisés, certo? Já na própria história, certo? A fim de se unir à Santíssima Trindade, que está acima, né, inclusive da própria santidade, mas presente na pessoa do Cristo, certo? Então a cena vai mostrar ali, né, o Cristo subindo com os 3 apóstolos no Monte Tabor, se transfigurando diante deles, mostrando, a história humana, na verdade, é a história dessa peregrinação, dessa subida ao monte, para que algo seja transfigurado na nossa natureza, certo? A conversação que houve ali entre Moisés e Elias pode ser interpretada como, né, o único assunto importante na vida do homem, que é o assunto da divindade, que é o assunto da santidade, certo? Tanto é que quando os apóstolos têm essa visão, né, na figura de Pedro, já se mostra ali o grande prazer que se sentiu diante daquela visão, diante da presença daqueles santos, aqueles homens ilustres, né, que já estão ali na glória de Deus, né, a tal ponto que Pedro se abaixa e diz: não, vamos ficar aqui é bom, vamos aqui armar 3 tendas, uma para você, Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos permanecer aqui nesse estado de transfiguração, nesse estado de glória. Só que aí aparece a nuvem, e da nuvem uma voz: este é meu filho bem amado, ouvi-o. E depois tudo volta ao normal, e Jesus aparece diante deles como a figura humana que era. O que, afinal de contas, isso tem a ver com a história? Na verdade, isso tem a ver com o fato de que há momentos na história em que tudo parece uma conclusão, um fim, seja na parte, vamos dizer, uma parte agradável ou uma parte desagradável da circunstância.
certo? Mas não é aqui na história que esse fim será dado, não é aqui que termina as coisas, não é aqui que vai ser realizada a transfiguração de modo completo. Aqui é o início de uma transfiguração. Então nós não podemos armar nossas tendas aqui, ainda mais armá-las individualmente, como propôs Pedro, certo? Porque somente uma é a tenda do qual a gente deve se abrigar, que é a tenda do próprio Cristo. Ele é a tenda, certo? Que se, entre aspas, transfigura em igreja. A igreja é a tenda pelo qual o homem, caminhando em sua história, a humanidade caminhando ao longo do século, irá se abrigar para que ali a transfiguração comece. E a partir dali, certo? Aquele fulgor daquela visão, daquele estado de arrebatamento místico, ou que seja, o homem siga a sua vida concreta, ou seja, desça um monte. Eles desceram um monte depois, certo? E o monte, né, é o lugar propício para a revelação de Deus. O monte é o lugar mais alto. Então, qual seria o monte da história? Né? Esse monte como a história. O que há de mais alto, de mais importante na história é o nosso diálogo interior com Deus. É ali que Deus vai se dar a conhecer, como Ele se deu a conhecer a Moisés no monte, né? Porque ali é o desejo que Deus tem de dialogar com a gente, como Ele dialogou com Moisés, tornar-se parte de nós mesmos, da nossa vida. Então, o que há de mais alto em nossa história, o maior cume da nossa história, é se aprofundar no interior do nosso coração para o diálogo com Deus. Isso é um monte, isso é o topo da história. O topo da história não é um governo mundial, não é um estado de paz perpétua entre os homens, ou da supressão da escassez, da doença ou da morte. Não. O topo da história é essa busca mística pelo diálogo com Deus, na vida pessoal e na vida eclesial. E diálogo é sinônimo da oração, da amizade com Deus, conhecimento de Deus. Então, no alto daquele monte, que é o monte da história, vamos dizer assim, o cume da história, Deus vai se revelar. E foi assim com Moisés, foi assim com Elias, e por isso eles estavam lá como representantes, tanto da lei como dos profetas. Certo? Então, Cristo quis que nós, discípulos, na figura dos apóstolos, também subíssemos esse monte, onde estavam Moisés e Elias, ali, vendo ele face a face, e vendo que ele era homem e era Deus, e vendo que ele era Jesus e ele era Cristo, certo? E para alcançar esse topo, né, que ambos, de certa forma, alcançaram, o caminho não é fácil, o caminho é duro, é uma subida, existe lá suas pedras, seus espinhos, suas dificuldades, certo? Então é muito difícil, árdua a existência do homem na subida desse monte. Então, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós temos que estar revitalizados e fortes para conseguir continuar subindo esse monte diariamente, que é o monte da oração, é o monte da busca interior por Deus, certo? Então a tríplice trindade na história está mostrando na escalada do monte o que de fato está em jogo: a nossa humanidade, a santidade de Cristo e dos santos em comunhão conosco e a própria trindade, todos eles unificados, sintetizados na figura da igreja aqui no templo, certo? Então, no próprio ícone, se você perceber, a montanha é uma rocha, justamente para mostrar a dureza e a dificuldade que é para nós estarmos no mundo em relação a esse alto chamado, a essa alta responsabilidade, a esse alto destino que nos foi proposto por Deus, certo? Então, os apóstolos somos nós, aquilo que há de mais terreno. Eles caem por terra ao ver que a
aquela glória de Jesus. Eles não suportam esse esplendor, a gente não suporta, certo? Eles tiveram que esconder o rosto, igual Moisés, Elias, na sua circunstância. Pois este Deus é terrível, terrível no sentido de que ninguém pode encará-lo, certo? Então isso já é uma amostra de como nós, né, quem é Deus, quem somos nós dentro da história, certo? Então na história há sempre esse misto de alegria e de temor, da mesma forma que os apóstolos tiveram ali com a visão, com a transfiguração, certo? E no momento da oração a mesma coisa, certo? No momento da oração há momentos que você deseja ardentemente continuar ali, quieto, em silêncio, na presença de Deus, mas há momentos que você se assusta justamente com aquele estado, certo? Por quê? Porque dentro da oração se faz o cumprimento da nossa história, e o cumprimento da nossa história é um caminho árduo até este Deus terrível, do qual nós não podemos encará-lo face a face, certo? E por isso ele se transfigura diante de nós, né, nos pequenos detalhes da vida, ou até nas pequenas emoções ou sentimentos ou percepções profundas que nós temos ao orar, né? O ser humano ora e ali dentro ele tem algumas consolações, mas às vezes não, certo? E isso mostra que a nossa busca não é por esses tipos de consolações terrestres ou temporais, mas sim uma vocação mais suprema, que é da própria santidade, que invoca esse tipo de dificuldade, né, de se ter diante de si uma árdua tarefa de se aprofundar em si mesmo, na subida do monte ao longo da história, e lá dar de cara com esse Deus invencível e terrível, do qual ninguém consegue encarar. Temos que esconder o nosso rosto, né, também marcado ainda de certa forma pelos nossos próprios pecados, certo? Mas o fato é o seguinte, que é isto que vai inserir a gente no coração, no íntimo, na profundeza da Santíssima Trindade. É isso que Deus quer. Ele quer que você suba esse monte durante a sua história, todos os dias, sem parar, sem claudicar, que você encontre ali a comunhão com estes santos e com o próprio Cristo, a humanidade de Cristo, certo? A fim de que a Trindade divina infunda no nosso coração o desejo de buscar sempre estar ali. É bom estar aqui, certo? E isso é assustador de certa forma, né? Como os apóstolos ficaram atemorizados diante dessa majestade divina, nós também, diante da experiência de que Deus é tudo e nós não somos nada. Deus é a grandeza e nós somos a pequenez, a miséria. Isso provoca um medo, mas é um medo salutar, é um medo pelo qual nós, né, ou um medo no qual nós devemos nos aprofundar, entrar, sentir, porque isso nos desperta, tira nós do sono, certo? E nos fortalece para descer dessa montanha, nós encararmos o Calvário que está por vir, certo? Então, a experiência do Monte Tabor na Transfiguração é a experiência de se reconhecer miserável ao contemplar a grandeza de Deus. A experiência da oração é reconhecer-se miserável ao contemplar a grandeza de Deus, miserável ao contemplar a grandeza de Deus. E só isso daí já é o suficiente para você
ao sair do monte, ao descer do monte, encarar a dificuldade do destino que você vai ter que encontrar lá embaixo, que é o Calvário. A dor, o sofrimento, a injustiça. Certo? Da parte da santidade, né, a primeira, a tríplice trindade humana. Ali, Pedro, João, Tiago. Pedro como a realidade eclesial, a ordem eclesial, a vida ordenada à igreja. João como a vida contemplativa, Tiago como a vida do mártir, do martírio. São dimensões, né? São 3 dimensões e possibilidades que estão presentes na vida de qualquer cristão. Você pode ser um sacerdote ordenado, ou pode ser um leigo, você pode ser Pedro, pode ser um místico, né, de 7ª morada, ou pode ser uma pessoa de piedade, João. E você a todo momento está sob risco do martírio, de morrer pela fé, de se acabar por Cristo, né? No serviço ao próximo, no serviço à sua sociedade, etc. Ou, e às vezes, de fato mesmo, igual os mártires, como Tiago, o primeiro apóstolo mártir, sofreu. Então, essa trindade humana, ela está ali diante de uma trindade santa, de homens santos, Jesus, Moisés e Elias, né? Eles vão representar ali a lei e os profetas e a sua unidade em Cristo, certo? Porque Cristo é o centro, é a personificação da lei e dos profetas, é a lei e as profecias transformadas em carne. Por isso eles se inclinam em adoração, certo? Porque ali está o cumprimento da lei e das profecias. Então, Moisés e Elias, que receberam revelações no monte por parte de Deus, agora estão lá num diálogo frequente, contínuo, uma amizade próxima, né, e eterna com o seu Salvador. A pessoa que é a própria revelação, não é mais uma revelação em forma de lei ou em forma de profecia, mas é revelação em forma de homem. Então isso mostra a trindade ali que há entre a lei, os profetas e a encarnação dessas duas coisas, a síntese dessas duas coisas, que é a humanidade de Cristo. Moisés à direita, um volume da lei, né, segurando suas mãos, parece que está ofertando para Cristo, né, Cristo segurando o Evangelho, como prova, como mostra de que aquilo dali é Ele, aquela palavra é Ele, aquela palavra é a síntese da lei e das profecias, certo? E meio que, parece que São Lucas, né, no Evangelho, parece que indica que estava havendo um diálogo ali entre os 3. É isso que estavam falando sobre, né, a morte que viria, né, à humanidade de Cristo. E aquilo deveria se cumprir, para cumprir a lei dos profetas. Então, o tema básico ali do seu diálogo é a própria cruz, a morte na cruz, mas entendida como uma espécie de confirmação do próprio êxodo. Então, a cruz do Cristo é o êxodo, que é a saída desta vida, né, da qual a passagem lá do Mar Vermelho da paixão de Cristo, né, de toda a crueldade que foi imposta à sua carne, para a sua e nossa glória, né, até o seio do Pai. Então parece que os dois ali conversando com Cristo estão revelando que Ele é o Senhor tanto desta vida quanto da outra, tanto dos vivos quanto dos mortos, certo?
E isso é a trindade dos santos, que estão já, vamos dizer, fora da vida temporal, não estão como nós, não estão como os apóstolos ali, peregrinando, subindo o monte, e descendo, subindo, e descendo, subindo, e descendo, mas eles já estão ali no topo do monte, eles já se transfiguraram, já fazem parte, pelo menos, da transfiguração do Cristo. Mas nós ainda não, os apóstolos ainda não, eles ainda têm que descer, ainda tem coisas a serem feitas, e os outros estão ali contemplando aquela amizade que eles conquistaram aqui na terra com aquele Deus. Então a história é a passagem da trindade dos homens, ou seja, da vida eclesial, da vida mística e da vida do martírio ou da vida penitencial do tempo para a vida na santidade com Cristo. Então, o Cristo é o centro. Tudo está em Cristo. Ele é o centro de tudo. Todas as coisas foram feitas a partir dele, para ele e com ele. Então, é dele que toda a luz da história, né, toda a luz que a história recebe, emana. É a luz que ilumina a cena da história, como quem ilumina a cena deste ícone, se você perceber, né, no próprio desenho do ícone aí, tudo iluminado como se brilhasse como um sol, a luz da luz, dissipa todas as trevas, anunciando o que? Aquela beatitude perpétua, que não passará, onde estão Elias e Moisés. Então isso é o topo do monte, é a transfiguração final, do qual a gente ainda não passou, a gente só participou dessa visão, ou participa através da oração, através da vida contemplativa, através da busca interior por Deus, a subida desse monte, a dificuldade, a dureza desta vida, certo? Até que um dia, quem sabe, como Elias e Moisés, nós estaremos lá usando as vestes brancas de luz, né, como Jesus estava usando. Você vê que no Apocalipse essas vestes brancas são o que? Um símbolo do ser celeste, do qual nós podemos, né, nos revestir se formos salvos. É a mesma veste dos anjos, a mesma veste dos eleitos, né? Então o próprio São João vai falar no Apocalipse que essas vestes são vestes tão brancas e tão maravilhosamente limpas, né? Porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, por aquele Calvário que está ali adiante para nós na história. Entende? Então a morte na cruz, a paixão, a dificuldade dessa vida, tudo isso é a purificação pelo sangue do Cordeiro, que nos restitui a veste original. Veste original que já era para a gente ter, mas a gente perdeu por pecado. Então no batismo a gente é revestido por uma certa luz, mas na transfiguração final da nossa natureza com Cristo, nós receberemos de vez uma veste ainda maior, a mesma veste do batismo, porém sem a possibilidade de manchas, não poderemos mais manchá-la, certo? E obviamente da trindade dos homens, ou seja, dos peregrinos, né, que são parte da igreja, são almas contemplativas e futuros mártires ou penitentes deste mundo, está a santidade dos homens já unidos a Cristo e Cristo unido, né, maximamente ao Pai e ao Espírito Santo na Santíssima Trindade. Então há ali um símbolo do céu ao redor da figura de Jesus, mostrando, tudo isso que acontece aí, né, na história, para que vocês alcancem aqui a finalidade, o fim da história,
que é estar comigo aqui nesta eternidade, isso tudo acontece por conta da realidade suprema do Deus unitrino, certo? Então, nada mais há que ser dito em relação a isso, a não ser que nós devemos meditar sobre a nossa própria história, sobre a história do mundo, mediante a cena da transfiguração, para ver o seguinte, que todo o simbolismo que ali há nos aponta para a seguinte realidade: olha, só há um sentido inequívoco para a história, que é nos tornarmos santos em Cristo. Só há isso. E para que isso aconteça, nós temos que escalar um certo monte, que é a oração, que é a vida íntima com Deus, que é a vida em comunhão com Deus. E isto se dá não sozinho, por isso tem 3 apóstolos ali. Isso se dá dentro da igreja, porque a igreja é o Cristo, é a continuidade da encarnação do Verbo. E nós nos comunicamos em igreja, como igreja aqui na terra, também com os santos, a comunidade dos santos que já estão transfigurados com Cristo, certo? Debaixo da sombra da Santíssima Trindade. E isto daí é o que deve ser feito na história: subir esse monte, se aprofundar diariamente nesse mistério, e quando sair desse estado de contemplação transfiguradora que a oração pode nos dar, encarar a descida do monte como uma penitência, como uma dificuldade de se encarar às vezes a injustiça, a morte, a dor, o sofrimento, que vão estar presentes, e nós temos que passar pela cruz, né? Não podemos ficar ali e dizer, é bom estar aqui, vamos ficar só aqui. Não, você tem que sair dali, você tem que ir para a cruz, porque ali está só o Cristo, mas o Cristo apontou, olha, está faltando uma coisa aqui, é a cruz. Então, na sua história, meu filho, não pense você que dia após dia subir nesse monte pela oração, né, para estar ali na presença dos santos e do próprio Cristo e ouvir a voz do Pai dizer, este é o meu filho muito querido, né, se você excluir a realidade do escutai-o. Então, escute-o, desça e tome a sua cruz e assista o espetáculo, que nada mais é do que exatamente isto que está aqui diante de vós, a imagem da transfiguração, certo? Então, é isto. Obrigado a todos e valeu!